Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estou nessa noite aqui para conversar com você, meus inscritos, trazer uma palavra de Deus para o coração de vocês. Eu quero estar falando nessa noite com vocês sobre 7 princípios para nós termos uma vida espiritual de sucesso. Porque isso é uma coisa que todo mundo quer. Todo mundo quer ter uma vida espiritual de sucesso. Todo mundo quer ser um cristão bem-sucedido. Mas muitas vezes você não sabe como fazer isso. Você não sabe como alcançar esse caminho. Então eu estou aqui nessa noite para poder ensinar a você como você vai alcançar essa vida de sucesso. E quando eu falo de sucesso, eu não estou falando de você ser rico, de você ser bem-sucedido financeiramente. Eu estou falando de você ser rico daquilo que vem de Deus. Estou falando de você ter provisão de Deus na sua vida em todos os sentidos. E para isso nós temos princípios espirituais, porque o nosso Deus, ele trabalha com princípios e ele não quebra os seus princípios, ele não passa por cima da sua palavra. Então eu quero começar conversando com você sobre o primeiro princípio. O primeiro princípio é você ter uma fé inabalável, ou seja, é você confiar no Senhor em todos os momentos da sua vida, mesmo quando as circunstâncias forem difíceis, mesmo quando as circunstâncias que você estiver vivendo estiverem te mostrando o contrário, você vai continuar crendo que Deus é fiel para fazer cumprir todas as suas promessas. Porque como é que Deus vai saber que você tem uma fé inabalável nele, se não for através das adversidades da vida? Se você não passar por nada, por nenhuma situação, se a tua vida for sempre um mar de rosas, como você vai exercer essa fé? Não tem como. Então a forma que Deus tem de ver em cada um de nós se a nossa fé é uma fé vacilante ou se a nossa fé é uma fé inabalável é através das adversidades. É através da nossa postura diante dessas adversidades. Talvez hoje você está passando por uma adversidade terrível, mas se mantenha firme na fé. Creia que Deus pode mudar os cenários da tua vida. Creia que o Deus é aquele Deus do impossível, é aquele que muda a história. Olhe para a Bíblia e veja quantas coisas impossíveis Deus fez na vida de tantas pessoas. E o que é para Deus fazer isso na minha e na sua vida? Então, o primeiro princípio para você ter uma vida cristã estabilizada, uma vida cristã de sucesso, é você ter uma fé inabalável. A segunda coisa que você precisa ter na sua vida, para você ter uma vida de sucesso, é: não deixe faltar a oração no seu dia a dia. Através do diálogo com Deus, encontramos paz, direção e força. Não deixe que falte oração na tua vida. Ore em todo o tempo, ore sem cessar. Não deixe de dialogar com Deus, porque o que é a oração se não a conversa? O que é a oração se não você falar com Deus em todos os momentos? Se você não fala com Deus, como Deus vai agir na tua vida? Então não negligencie a oração na tua vida. Ore, mesmo que tudo esteja difícil, mesmo que muitas vezes na tua boca você não consiga se expressar, mesmo que as tuas palavras saiam em formas de lágrimas, mas não deixe de orar, não deixe de cultivar uma vida de oração, uma vida de diálogo, uma vida de relacionamento com Deus.
Esse é o segundo princípio para você ter uma vida espiritual de sucesso. A terceira coisa é dedique tempo ao estudo da Bíblia. A palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos e fonte de sabedoria para as decisões. Não deixe de estudar a palavra de Deus. Não deixe de meditar na palavra do Senhor, porque ela é a bússola, ela é o que nos direciona, ela é o que nos conduz, é o que nos ensina como nos mantermos de pé. Ela é o alimento da nossa alma. Então, de forma nenhuma, passe um dia sem ler a tua Bíblia, nem que seja um versículo, nem que seja um capítulo pequeno, mas leia, busque direcionamento para o problema que você está vivendo dentro das Escrituras, porque fechada, ela é um livro comum, mas aberta, ela é a boca de Deus falando comigo e com você. Então não deixe de ler a palavra do Senhor. A quarta dica para você é ser obediente aos ensinos de Jesus, vivendo na prática seus mandamentos com sinceridade e amor. Além de você ler, além de você estudar, você deve ter obediência a esses ensinamentos. Porque tudo que foi escrito, o apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses, eu acho que no capítulo 3, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, se você simplesmente ler e estudar, mas você não praticar, não adianta nada. Então, você tem que praticar aquilo que você leu, aquilo que você entendeu, você tem que colocar em prática. O segredo da vida espiritual de sucesso não é somente o conhecimento, não é somente orar, não é somente falar com Deus, mas é também, acima de tudo, você praticar essa palavra. Quando você pratica, aí as coisas começam a mudar, o cenário começa a ser transformado pela ortopraxia da palavra de Deus. A quinta instrução é: valorize a comunhão com o irmão na fé, pois juntos somos fortalecidos e encorajados a prosseguir. Uma coisa muito importante também é o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Nós sabemos que está muito difícil manter um relacionamento hoje em dia com os irmãos, termos comunhão. Passou a não ser uma coisa muito fácil, porque hoje existem muitas traições, hoje existem muitas deslealdades por parte daqueles que nós chamamos de irmãos. Então se torna uma coisa muito complicada, mas nós temos que viver a palavra de Deus. Então, para que a gente tenha esse relacionamento, nós precisamos aprender a perdoar, nós precisamos aprender a exercer o perdão, entender que os nossos irmãos são humanos, que os nossos irmãos são falhos, assim como nós também somos falhos, assim como nós também erramos. Então nós pedimos perdão e também recebemos o pedido de perdão. Então é muito fundamental a gente ter comunhão como corpo de Cristo. Então a gente precisa se relacionar com os nossos irmãos. Não é uma tarefa fácil, porque o ser humano é complicado, cada um é de um jeito, cada um pensa de uma maneira, mas se o Senhor nos ordena que seja assim, nós devemos obedecer. Então nós precisamos nos relacionar, termos comunhão com os nossos irmãos. A sexta coisa que nós precisamos fazer é perseverar com coragem diante dos desafios
As dificuldades não são o fim, mas sim oportunidades para crescer e fortalecer o nosso caráter. Então nós precisamos ter coragem, porque muitas vezes quando vêm os desafios, quando vêm as adversidades, a nossa tendência é recuar, a nossa tendência é desanimar, mas nós precisamos ser perseverantes e termos coragem, porque o Senhor, Ele diz na sua palavra que Ele não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de ousadia, Ele nos deu um espírito de intrepidez. Nós precisamos ser ousados, nós precisamos avançar. Quando as adversidades vêm, nós não podemos desanimar da fé, nós não podemos desanimar da nossa busca, da nossa jornada. Nós precisamos perseverar no Senhor, continuar caminhando, porque isso vai trazer o quê? Amadurecimento, crescimento espiritual para nós. Quando nós perseveramos diante das adversidades com fé, vivendo todos esses princípios que eu já falei aqui para vocês, certamente você vai se tornar uma mulher mais madura em Deus, um homem mais maduro em Deus. Então precisamos ser perseverantes diante das adversidades, porque até que o Senhor venha, nós vamos enfrentar muitas adversidades. O sétimo princípio que Deus deixa para nós é exercer o amor e o serviço ao próximo como reflexo do amor de Cristo em sua vida. Isso traz frutos eternos e edifica o reino de Deus. Então nós precisamos exercer esse amor, exercer esse amor e servir ao nosso próximo, porque nós não estamos aqui para servirmos a nós mesmos, nós estamos aqui também para servir ao nosso próximo, aqueles que estão em necessidades, aqueles que estão passando por momentos difíceis. Então a gente precisa exercer isso como? Com visitação, com palavras, com obras, A gente precisa estar ali presente, porque nós estamos representando o Cristo, nós estamos representando Deus. Deus, Ele visita essas pessoas através de nós. Então nós precisamos servir ao nosso próximo. E hoje nós vemos que as pessoas estão muito individualistas, muito egocêntricas, elas querem olhar só para o seu próprio umbigo, mas nós vemos aqui através da palavra de Deus que nós precisamos servir ao nosso próximo. Jesus mesmo, ele disse, ele como filho de Deus, ele disse assim: eu não vim ao mundo para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então ele nos deixa o exemplo dele como o exemplo maior, como mestre dos mestres, de serviço ao nosso próximo. Você tem servido ao seu próximo? Você tem visitado alguém que está doente, alguém que está em depressão, alguém que está desanimado, alguém que você notou que não tem vindo mais à igreja? Você tem procurado essas pessoas? Você tem procurado ajudá-las da melhor forma possível? Se não, faça isso. Ainda há tempo. Então, eu quero deixar para vocês essa mensagem hoje. São 7 princípios, para que a gente tenha uma vida espiritual abençoada, que você possa fazer com que essas palavras, que eu disse aqui para vocês nessa noite, elas venham te inspirar, te renovar no seu compromisso com Deus e que você tenha uma vida espiritual de sucesso. Se você colocar em prática tudo isso que eu falei aqui para vocês, ter uma fé inabalável, não deixar a vida de oração, dedicar um tempo ao estudo da palavra, ser obediente aos ensinamentos de Jesus, valorizar a comunhão com os irmãos na fé, perseverar com coragem diante dos desafios, das dificuldades, exercer o amor e o serviço ao próximo como reflexo do amor de Cristo. Se a gente pegar essas 7 coisas e botar em prática, a gente vai ter uma vida espiritual
muito vitoriosa, uma vida espiritual muito próspera. Amém? Então, nesse momento, eu quero orar com você. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração nessa noite. Eu não sei que horas que você vai ver isso, mas no momento que você vê, que Deus possa falar com você, que o Espírito Santo possa falar no teu coração. Amém? Que você também possa se inscrever no meu canal, que você possa compartilhar essa mensagem, que você possa me ajudar a fazer com que esse canal venha crescer, com que essas mensagens venham chegar a outras pessoas e edificar vidas. Amém? Eu não sei o que você está passando agora, mas olha, fecha os teus olhos, se liga com Deus, que é Ele que faz o milagre, é Ele que transforma a nossa história, é Ele que pode mudar a tua história. Bota em prática, se levanta do chão, se levanta do monturo, se levanta desse lugar de apatia e levanta para lutar, para vencer, para ter uma vida vitoriosa com Cristo Jesus. Isso é possível se a gente colocar tudo isso que foi dito aqui em prática. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, quero te agradecer por esse momento, por essa palavra. Quero te pedir, Senhor, nesta hora, por esta pessoa que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa de encontro à vida dessa pessoa, à família dessa pessoa, à necessidade dessa pessoa, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, levar transformação, salvação, libertação de vida. Que o Senhor possa fazer um grande mover na vida dessa pessoa agora, Senhor. Que essas palavras que foram ditas aqui possam ser sementes que vão entrar dentro do coração dessa pessoa como um solo fértil e vão produzir, Senhor, muitos frutos para o teu reino 100 por 1, Pai. Em nome de Jesus, fortalece essa pessoa, levanta ela com mãos fortes nessa hora. Toca, Senhor, na sua família, move dentro da sua casa, na vida do esposo, na vida dos filhos. Senhor, que o Senhor entra com a provisão, se porventura, Senhor, eles estiverem com alguma necessidade financeira, o Senhor age. Se for uma porta de emprego, o Senhor age. Se for uma cura, o Senhor é o médico dos médicos. Que o Senhor venha fazer um grande mover, Pai. Eu entrego cada um que está ouvindo essa mensagem nas tuas mãos, crendo, Senhor, na vitória dessas pessoas e crendo que o Senhor é o Deus que muda história, que muda circunstância, que muda decreto. O Senhor é um Deus que ama aqueles que obedecem a tua palavra. Eu entrego essas pessoas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fica com essa palavra. Creia, tenha fé, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê a vitória. Amém? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, comente, curta, fale nos comentários o que você achou, sobre o que você gostaria que eu falasse, interaja e compartilhe, faça esse canal crescer. Amém? Um abraço para você, fique na paz de Jesus.